Eu sou a professora Jane Berwanger, sou advogada, doutora em Direito Previdenciário, sócia do escritório Berwanger Advogados. E hoje nós vamos falar sobre quem é o grupo familiar para fins previdenciários quando se trata do agricultor familiar, do segurado especial, que é o agricultor familiar, o pescador artesanal, diante da Previdência Social. Antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, para sempre estar por dentro de tudo que a gente traz aqui de informações. Quem é o grupo familiar e por que isso é importante? O grupo familiar é importante para saber quando uma pessoa pode utilizar documentos em nome de outra pessoa daquela família. Por exemplo, os filhos querem usar documentos em nome dos pais, a esposa quer usar documentos em nome do marido, o marido quer usar documentos em nome da esposa. Companheiros também, em todas essas situações, eu preciso saber se essas pessoas compõem o mesmo grupo familiar. Onde a gente encontra isso? O INSS tem uma instrução normativa e nessa instrução normativa ele diz quem são os integrantes do grupo familiar. Ele diz o seguinte: integram o grupo familiar para fins previdenciários, e vou aqui ler para vocês para ser bem correta na leitura e na informação. Integram para fins previdenciários cônjuge ou companheiro, filhos maiores de 16 anos, é isso que diz a instrução normativa, bem como equiparados a filho, por exemplo, um enteado, né, que esteja convivendo ali com a família, inclusive companheiros homoafetivos, tá? Desde que comprovem a participação nas atividades do grupo familiar. Então, o casal pertence ao mesmo grupo familiar, os filhos pertencem ao grupo familiar dos pais. Observação muito importante. Para fins previdenciários, não integra esse grupo familiar quem tem outra atividade, quem tem atividade urbana, por exemplo. Essa pessoa, para fins previdenciários, não faz parte desse grupo familiar. Quem o INSS diz que não faz parte do grupo familiar também? Filhos casados. Filhos casados passaram a constituir um outro grupo familiar. Já são famílias distintas. Então, o filho casado não pode utilizar documentos em nome dos pais. Ele tem que ter documentos em nome próprio ou de outra pessoa da sua família. Mesmo que esse filho tenha casado e depois tenha se separado, tenha se divorciado, o raciocínio do INSS é de que, uma vez que saiu daquele primeiro grupo familiar, ele não volta mais. Ele constituiu um novo grupo familiar, mesmo que tenha já desmanchado aquele grupo familiar, não volta a pertencer ao grupo familiar dos pais. Viúvos, aqueles que estiveram ou estão em união estável, por exemplo, pessoa viveu um tempo em união estável e depois voltou a viver com os pais. Para o INSS, essa pessoa não volta a fazer parte do grupo familiar dos pais. Ela vai continuar sozinha ou com uma nova família. Essa regra toda se aplica inclusive para os homoafetivos. Também para o INSS não pertencem ao grupo familiar os irmãos. Aqui vamos fazer uma distinção, uma questão que eu discordo um pouco. Por exemplo, se eu e meu irmão trabalhamos com o pai e a mãe, nós éramos do mesmo grupo familiar. Agora, meu irmão casou, eu já não faço mais parte do grupo familiar dele. Genros, noras, bom, se nem os filhos são, muito menos genros, noras. Isso aqui, gente, dá muito problema com o salário maternidade. O salário maternidade dá muito problema. Por quê? Porque muitas vezes casam e passam a constituir um outro grupo familiar, mas ainda
não têm documentos em nome daquele novo grupo familiar, ou passam a viver em união estável, o casal, e ainda não tem documentos em nome desse novo grupo familiar. E aí complica a comprovação da atividade rural. Genros e noras, sogros, o sogro também não faz parte do grupo familiar do genro, da nora, tios, sobrinhos, primos, netos e afins. Outro ponto que também muitas vezes a gente já se deparou é quando, por exemplo, o neto trabalhava com os pais na terra do avô. E só o que tem de documento é o documento do avô. Essa é uma hipótese também que o INSS diz. O neto não pode utilizar o documento do avô para comprovar a sua atividade rural. Então, nessas situações, ou a gente busca documentos, ainda que às vezes frágeis, ainda que poucos documentos, em nome deste novo grupo familiar, ou, em alguns casos, na justiça se consegue resolver. Mas nem sempre, porque alguns juízes também entendem que é por núcleo familiar. Então, quando se cria um novo núcleo familiar, teria que ter documentos em nome daquelas pessoas deste novo núcleo familiar. Tem uma situação que o próprio INSS coloca como exceção, que é quando, por exemplo, o homem desapareceu, está em lugar incerto e não sabido, não se sabe, ele sumiu, não se sabe se morreu, o que aconteceu, e a documentação está em nome dele. Então, nesse caso, o grupo familiar pode utilizar, mesmo que ele tenha desaparecido. Outra situação, não é muito comum também, é os pais poderem utilizar documento em nome dos filhos. Vou dar um exemplo de um caso que eu já vi. Um senhor estava muito doente, tinha só um filho, solteiro, e ele passou toda a terra para esse filho, porque ele tinha uma expectativa de vida muito curta. O médico tinha desenganado ele, como se diz, tinha dito que ele ia viver poucos meses. Só que por alguma situação ele se curou. E aí ele, quando foi se aposentar, ele não tinha mais terra no nome, não tinha mais bloco, não tinha mais INCRA, não tinha mais nada. Estava tudo em nome do filho. Filho solteiro, o pai pode usar documentos em nome desse filho. Então, toda essa questão de quem compõe o grupo familiar, ela é importante para saber se a gente pode ou não utilizar documentos em nome daquela pessoa, para então comprovar a atividade rural. Esses documentos, existem vários documentos que podem ser utilizados. E quando pertence ao mesmo grupo familiar, o próprio INSS diz que todo e qualquer documento pode ser utilizado pelas pessoas que pertencem àquele grupo familiar. Não é só o documento da terra, não é só o bloco de produtor, tem muitos documentos que podem ser utilizados em nome daquela pessoa que tem então a documentação, se estende para todos os demais membros da sua família. Por hoje era isso, reitero o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e nos acompanhar para mais informações.